Começa agora mais uma edição do programa que aborda todas as tendências do classic, heavy e hard rock. De headbanger para headbanger, Maloik. No programa de hoje, excepcionalmente, não teremos o desafio de bandas. Mas por um motivo nobre, o Maloik em primeira mão faz o lançamento mundial do clipe da música Fire and Damnation, dos lendários alemães do Exhumer. E como vocês já devem saber, foi dirigido por esse cara aqui, e produzido pela Neuron Filmes, a mesma produtora que leva o Maloik até você. Legal, e no restante do programa temos a nossa Tough Girl, Fernanda Lira, batendo um papo com o guitarrista Felipe Machado sobre a volta do Viper. E Adri Smith, baterista da banda feminina Pandora, encara a morte no tabuleiro do Heaven and Hell. E lembrando que está na hora de participar das enquetes no site do Maloik. Só lá você opina sobre os debates e sobre o desafio das bandas. E para alimentar ainda mais as discussões e dar espaço para a sua opinião, o Maloik no campo de batalha pergunta: qual a melhor fase do Deep Purple? Xando Zupo, ex-guitarrista do Arp, a Patrulha do Espaço, Big Balls, entre outros, e Marco Aqua Colomino, ex-Viúva Negra, Pôncio Pilatos, Nocaute e agora com a Aqua Band, com a mediação de Ricardo Batalha, levam para você esta questão: Deep Purple no Maloik. Hoje no campo de batalha nós vamos falar sobre uma das bandas mais importantes da história do rock, o Deep Purple. Para me ajudar aqui eu tenho o Xando Zupo, guitarrista, e o Aqua, vocalista. Bom, vocês dois participaram de muitas instituições do rock paulista, né, e brasileiro. Amém, graças a Deus. Menos do Deep Purple, não chamava. Do Deep Purple, povo. Alguns. Antes da gente falar das fases mais conhecidas do Deep Purple, conhecidas como Mark, né, os Marcos, eu queria saber o que vocês acham da fase inicial da banda, do Nick Simper, do Rod Evans. Bom, eu, como fã, eu gosto de todas as fases, não discrimino nenhuma das fases. E como você falou, acho sensacional, acho que foi um marco, né? Foi um diferencial em tudo, né? Acho fantástico. E a transição do Ian Gillan pro Coverdale, para aquela fase Coverdale e Glenn Hughes? Na condição de cantor, é complicado falar, acho que eu nunca vi duas vozes tão bonitas se casando em nenhum momento da música ainda. Vou expandir. Eu nunca vi duas vozes tão perfeitamente que se encaixam, com timbres tão maravilhosos quanto Coverdale e Glenn Hughes. Entendeu? Acho que na condição de cantor, assim, foi fantástico. Inclusive o que eles trouxeram, esse lado de funk, rock, de blues, de soul, entendeu? Que eles trouxeram pro Deep Purple. Muita gente purista, inclusive, não gosta, entendeu? Dessa fase. Mas eu me atrevo a dizer que talvez até nem venha se chamar de Purple. Eles podia ser uma outra banda, talvez. Entendeu? Porque sim, mudou completamente, né? Mas eu acho maravilhoso. E meu disco de cabeceira é o Stormbringer. Até hoje eu acho... Se eu tivesse que fazer um disco, eu queria fazer o Stormbringer. Entendeu? Eu acho que tem tudo. Tem tudo, ali. Isso, ele é bem completo. Recentemente, inclusive, eu entrei em estúdio para começar a esboçar um tributo sobre o Stormbringer. A gente começou e gravou o Soldier of Fortune. Não sei se você viu isso. Ainda não. Tá bem bacana, depois eu vou te mandar um link, cara. Tá show de... Você viu isso? Vi. Tá muito legal mesmo. Bola, né, tá bem legal mesmo. Bem fiel ao estúdio, né? Eu acho, sem comentários, né? É difícil falar, né, cara? Como cantor, esses dois caras... E por que será que o Gillan não canta as músicas gravadas pelo... Eu acho que é dor de fase corno. Eu acho que é um orgulhinho, né? Um orgulhinho bobo, né? Porque o Coverdale nunca teve esse problema, assim. Ele não podia também. Ele entrou numa banda que já era estourada. Estruturada. Ele não podia chegar assim, e falar, mas eu não vou cantar Smoke on the Water. Não tinha jeito. É que assim, uma Burn, tem os clássicos. Sem dúvida. O Glenn Hughes, ele abre show com Burn, White Snake canta abre... Highway Star, o Glenn Hughes, que não tem nada a ver com ele, né? Por exemplo. Ele mas o Glenn Hughes, de qualquer maneira, sem querer desrespeitar de maneira alguma, o Glenn Hughes você chamou pra gravar, ele quer gravar. Acho que ele quer deixar... Outro dia entrei no site dele e tava vendo ali a discografia do cara. Aí vem Trapeze, Deep Purple, primeiro com bandas, vem Trapeze, Deep Purple, Fenômeno, Sabá, não sei o quê. Aí vem discografia solo, pum. Aí vem
uma lista de participações. Velho, aquilo é uma bíblia. Você começa a descer a página e não acaba mais. Tributo. E não acaba mais. O próprio... Às vezes eu acho até que ele exagera. Vai sair agora um Red tributo, né? Com Metallica, com um monte de coisa. Mais um... Ele não precisava estar lá. Ele é o único cara que esteve no Deep Purple que falou lá também. Ah, eu também quero, né? Ali ele não precisava, podia deixar, né? O que ele vai gravar aí? Não lembro agora. Eu li a lista, mas eu não lembro agora. Ah, vai ser. E um cara que sempre traz muita polêmica quando o assunto é de Purple, o Joey Lynn Turner. Com aquele álbum e a turnê. Por que você olhou pra mim primeiro agora? Por que será, né? Não sei. Eu gosto do Joey Lynn Turner no Rainbow, mas no Purple, apesar de que quando eles vieram pro Brasil, ele tava cantando pra caramba ao vivo. Eu fiquei quase 10 dias com eles direto, em backstage e tal. Fui com as guitarras do Blackmore, passei na minha casa pra deixar os ingressos em casa, com a minha mãe, com o pessoal que tava em casa, com o Rode e as guitarras. Dava vontade de largar o Rode na Paulista, falar, ó, desce aí, ficar com as guitarras e ir embora. Ele tava cantando pra caramba ao vivo, nossa, canta bem pra caramba. Não tenho problemas com o Joey Lynn Turner, mas mesmo. No Purple... Eu não acho... Até no disco do Purple ficou meio Rainbow, mas ficou um Rainbow que é o que eu falei, é meio Bent Out of Shape. Eu gosto até o Straight Between the Eyes. O Bent Out of Shape eu já acho um disco meio forçado. Ó, a gente, pra encerrar, porque aqui a gente daria pra ficar falando de Purple, das bandas paralelas, horas, Rainbow, Whitesnake, Glenn Hughes. A gente ficaria o dia inteiro, dá pra fazer vários programas. Um disco que você não gosta do Deep Purple, porque a gente só fala bem assim, um que você não gosta. O seu deve ser o Slaves and Masters, né? Isso porque eu não tô nem colocando nenhum do Steve Morse, né? Porque senão poderia ser... Eu não considero o Deep Purple com Steve... Nem ouvi. Nem ouvi. Até sacanagem, eu dizer, não gosto nem ouvir. Mas o Steve Morse, pra mim, eu gosto dele no Drags, gosto dele no Steve Morse Group, mas no Purple não dá, não funciona. Acho que o Purple, com ele, tá politicamente correto. Você consegue ouvir, não tá longe de ser uma coisa ruim. Antes tudo que produzissem fosse com essa qualidade. Sem dúvida. Né? Antes que tudo tivesse. Acho que também é um amadurecimento do próprio Ian Gillan, que caiu a ficha, que não tá mais cantando como ele cantava quando ele era garoto, e ele tá cantando maravilhosamente bem. Com a voz dele hoje, por essa evolução. Isso eu acho que é um mérito, é um fator positivo. Agora, esses discos não dá pra se comparar com os clássicos dos anos 70. Não tem nem como. Dos 80, pra mim. Mesmo dos 80 também. A gente pode ficar o dia inteiro aqui falando. Queria agradecer a presença do Aqua e do Xando Zupo, dois grandes fãs do Deep Purple e das bandas paralelas. E agora é com você. Entre no site do Maloic e responda: o Deep Purple decaiu depois de tantas mudanças na formação? Responda sim ou não. O Viper está de volta. Pete Passarel, Guilherme Martim, Felipe Machado e André Matos se reúnem 22 anos depois, em clima nostálgico. Confira o que a Tough Girl trouxe de recordação desse momento histórico. Tô tendo a honra de entrevistar o Felipe Machado, um dos integrantes de uma das lendas que a gente tem aqui no Brasil, o Viper. Ó, sinceramente, assistindo a passagem de som ali, rolou até uma vontade de chorar, viu, meu? Como que é a sensação de estar tocando aí de novo com o Viper? Olha, tá sendo bem legal, desde que a gente anunciou essa volta para comemorar justamente os 25 anos do disco Soldiers of Sunrise. A gente, antes de anunciar, a gente fez alguns ensaios meio secretos e daí a gente, depois que viu o que estava rolando e tal, a gente anunciou essa volta e tem sido maravilhosa. A gente tem tido uma receptividade do público super legal e assim... o público é meio misturado, assim, pessoas que são mais velhas, que têm a nossa idade, que eram daquela época, que gostam de voltar na época e lembrar aquele tempo e tal, mas tem bastante galera nova também que não teve oportunidade de ver justamente na época que rolou o som, a turnê antiga, e agora o pessoal quer ver, então tá sendo bem legal mesmo. Muito legal, e claro que assim, meio que o estopim foi 25 anos do primeiro disco de vocês, mas de onde surgiu a ideia mesmo, assim, de voltar e falar, meu, é saudade mesmo de tocar?
Olha, o Viper é uma banda meio esquisita, porque a gente nunca chegou a acabar mesmo, né? Em 2007 a gente lançou um disco de músicas inéditas, aí não era uma formação diferente, com o Ricardo Botti no vocal, não era o André e tal. Mas desde então a gente nunca chegou a acabar a banda mesmo, mas é claro que estava parada e tal. Com os 25 anos, acabou sendo uma combinação de várias coisas. Então, assim, 25 anos, que é uma data redonda, uma data importante para comemorar o Soldiers of Sunrise. O baterista Guilherme Marti também era um cara que sempre pilhava a gente. Toda vez que eu encontrava ele, ou na internet, ou encontrava pessoalmente, ele, pô, precisamos tocar. Os fãs, sempre que a gente encontra também, pô, vocês são amigos, pô, vocês não voltam e fazem um show. E realmente, a gente tem uma amizade que continua todo esse tempo. Então, não era aquela coisa de a banda é brigada, então tem alguma coisa que impede a volta. Então, como não tinha nenhum desses fatores que impedia e vários fatores que contribuíam para a volta, também teve uma outra coisa que foi o pessoal do Wiki Metal, que é uma produtora que é o Nando, o Rafael e o Daniel e tal. Eles chegaram com um projeto meio pronto, assim, ó, tem esse projeto de fazer a volta, vocês topam? Daí acabou rolando que topamos. E voltando um pocão agora na história, até pra galera que como você disse, assim, não teve oportunidade de acompanhar a banda na época e mesmo assim é fã, então vamos falar um pouquinho sobre o passado da banda e tal. Quando vocês lançaram o Soldiers of Sunrise, a gente lê por aí, né, que vocês acabaram levando o apelido de Iron Maiden brasileiro, né? Quais eram as influências? Claro que a gente vê muito elemento de Iron Maiden, assim, e vocês eram bem novos na época, assim, quais eram as influências de vocês naquela época, assim? Tudo dentro do metal, puxado mais pro heavy ou outras influências vocês acrescentavam? Até porque, por exemplo, a técnica de vocês tocando é muito legal, é muito impressionante, então falar um pouquinho das influências de vocês aí pro pessoal. É claro que quando a gente... No começo a gente era muito Iron Maiden mesmo, a gente queria ser Iron Maiden, né? Eu queria ser o Adrian Smith, o André queria ser o Bruce Dickinson e o Pete queria ser o Steve Harris. O Wills queria ser o Dave Murray e o Cássio queria ser o Nick McBrain. A gente queria mesmo ser o Iron Maiden. Então tinha uma influência muito forte. Então, mas assim, isso no primeiro disco eu acho que é mais forte mesmo, você consegue perceber com mais clareza. Depois no Theatre of Fate, apesar da gente continuar, a gente ainda ser novo, né? Acho que eu tinha 18, acho que o André tinha 17. A gente conseguiu criar um som que eu acho que chegou numa maturidade legal. A gente conseguiu criar um som original. E daí depois veio o Evolution, né? O André saiu, veio o Evolution, também foi um som bem original. Então a nossa ideia era realmente fazer um som que tivesse a cara da banda mesmo, não fosse só um reflexo das influências. Claro que no primeiro disco isso era mais difícil porque a gente era muito novo. Então acho que dá pra contar principalmente Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, né? O Pete sempre ouviu muita coisa de rock mais progressivo, tipo Marillion. Então isso acabou influenciando também o estilo do... O André já ouvia mais música clássica, então também trouxe isso pro Theatre of Fate. Então o Theatre of Fate acho que é um disco realmente mais original. O Soldiers é o primeiro disco de uma banda muito nova, que aí você vê a influência mesmo do Iron Maiden e tal. Muita gente fala assim, mas parece Halloween ou outras bandas. Mas na verdade a gente nem sabia que era Halloween, porque a gente não tinha na época, né? O Halloween veio mais ou menos... É uma banda que tem a mesma idade que a gente, então... a gente não foi influenciado por eles, a gente acha que deve ter tido as mesmas influências. Então... Legal. Só pra terminar, uma pergunta que eu gostaria muito de ver a resposta, assim. A gente tá numa fase agora no metal que o forte, assim, digamos, tem muita banda surgindo e tal. Eu penso que seja mais o thrash metal e até o folk metal, né? A gente não vê muitas bandas de heavy e até de melódico surgindo, assim, hoje em dia, né? Mas, mesmo assim, a volta do Viper, assim, foi muito aclamada. Você vê gente de todas as vertentes, assim, do metal apoiando muito, assim. Você acha que isso... Primeiro, você acha o motivo disso daí, de tanto apoio de todos os lugares, assim? E se você acha que isso pode ser um ponto de partida para terem mais bandas de heavy e até melódico voltando, assim. Eu acho que é o respeito pela nossa idade, pelos nossos cabelos brancos. Não, tô brincando. Mas, quer dizer, tem um pouco a ver, um pouco respeito pelo que o Viper fez pela história do heavy metal brasileiro, né? Eu acho que se você pegar as bandas que são mais... como Sepultura, o Viper, outras bandas como Corsos, as bandas que foram realmente da primeira geração, assim, de heavy metal brasileiro, eu acho que as pessoas hoje, elas vêm com um certo respeito, assim, eu acho legal, eu acho isso importante. Agora, não sei se isso vai desencadear aí uma outra onda de melódico, porque a gente nunca se sentiu muito parte de uma onda de melódico ou de algum estilo mais assim. A gente sempre teve um estilo que era meio Viper mesmo. A gente não... talvez o Viper tenha influenciado uma certa onda de melódico depois, né? Por exemplo, o Angra e o Xamã, bandas que vieram um pouco depois, até que tiveram participação do André, vieram depois, mais ou menos nesse estilo do Viper e tal. Então,
Mas eu não sei se a gente vai influenciar uma nova onda de bandas, mas se as bandas novas forem de thrash ou de folk ou de qualquer outro estilo, mas forem bandas boas, assim tá ótimo, tá valendo. No jogo Heaven and Hell dessa semana, a baterista Adri Smith, da banda feminina Pandora, desafia a morte. Confira agora o que rolou no tabuleiro. Preparada para a peleja, senhorita Adri Smith? Sim. Então, jogue o dado. Número 6. Bring the noise. Escolha uma carta e entregue sem olhar. Posso chutar? Porque eu não tenho certeza. Chute. Velhas Virgens? Golpe de Estado. Eu Não é hora. Prosseguindo segunda rodada. Número 3. Electric Guitar. Escolha uma carta e me entregue. Eu não vou saber a música, eu faço só a banda, então. Poison. Música. Vou saber. Vai chutar? Não. Pode chutar que você não vai perder ponto. Já tem 5 garantidos. Não, música não. Não? Poison Uskinibot. Vamos lá. Terceira rodada. Número 2. Bring the noise. Escolha a carta e me entregue. Não tenho certeza. Torture Squad? Certo. Música. A música não sei. Quem vai estar? Não. Living for the Kill. Então vamos lá para a quarta rodada. Jogo dado. Número 5. Bring the noise. Escolha uma carta e entregue. Não sei o que é. Nem vai estar? Não. Mesmo? Não. Pé de água? Não sei. Diamond Head. Am I evil?
Prosseguindo, última e derradeira jornada da peleja. Jogue o dado. Número 5. Who are you? Pegue a carta. Você tem 5 dicas. Escolha a primeira delas. Dica 1. Dica número 1. Sou considerado um dos melhores letristas da história do metal nacional. 2. Dica número 2. Número 2. No início, era conhecido pelo apelido de Vândalo. Carlos Vândalo, do Dorsal Atlântico. Certa a resposta. Graças ao Vândalo e ao Poison, a Adri Smith não ficou na rabeira, hein? O negócio aqui é diversificado ao extremo. Bom, e como informado, hoje não teremos o desafio de bandas. E o motivo é muito especial. Vamos trazer em primeira mão na íntegra o lançamento mundial do clipe da música Fire and Damnation do Exhumer. Tudo com produção nossa. Confira agora como ficou o resultado. Fire and Damnation!
E aí, curtiu? Você pode postar sua opinião no nosso site e assistir os outros episódios. Porque agora mais uma edição do Maloik chegou ao fim. De Headbanger pra Headbanger, Maloik.